Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E como vocês já devem ter percebido, eu não fiz live essa semana, não teve transmissão ao vivo essa semana. Porque eu estou com a garganta um pouco irritada e como a live demora normalmente 1h30, 2 horas, em pouquíssimo tempo eu estaria sem voz e ia ficar bem complicado de falar. Então eu resolvi não fazer live essa semana, mas semana que vem a gente volta, terça-feira tem live, normalmente como a gente está tentando manter durante esse período aí de quarentena, que tem mais gente em casa tal, para poder dar uma distraída na mente da gente. Então hoje eu vou falar para vocês, eu tenho algumas plantas que elas estão doentes. Quem acompanha o canal e já viu cerca de 6 meses, 8 meses atrás, aquela minha planta brócolis, ela teve um problema de podridão, que eu até falei que era podridão estranha e tudo mais. Até algumas pessoas de fora do país sugeriram que poderia ser e coisas do tipo, mas algumas sugestões eu sabia que não eram, porque se tratavam de patógenos, né? No caso, alguma pessoa sugeriu um determinado fungo, que ele não existe aqui no Brasil, ele não acontece aqui no Brasil, então dificilmente seria esse fungo. Mas, só para recapitular para vocês, no caso da minha brócolis, o que é que acontecia? Todo o veio central, né, toda a parte do xilema dela interno, ele apodrecia, ele ficava completamente escuro, ele morria o centro, mas externamente a planta não tinha problema nenhum. Você percebia que você não via nada diferente. Você apertava o galho que estava doente e ele continuava firme, ele não era mole, nada do tipo. E de repente, todas as folhas ficavam amarelas e caíam. Depois disso, você ia lá, mexia, a mesma coisa, o galho continuava normal. Quando você cortava, você percebia que todo o centro da planta estava doente e tinha morrido. Foi se espalhando até chegar no caudex, eu tive que realmente remover o caudex, praticamente o caudex todo da planta. Né? Hoje em dia a planta tem só a carcaça do caudex e a parte central foi completamente removida. Mas a planta está bem, está florida, já mostrei vídeos dela aqui para vocês. Na época eu sabia que não era nenhum inseto, por exemplo, porque como eu falei, não tinha ponto de entrada, não tinha ferida, não tinha nada. E a coisa simplesmente o galho estava sem problema nenhum e o problema era só internamente. Dessa vez está acontecendo uma podridão, aconteceu em algumas plantas, que eu tenho quase certeza que é causada por algum tipo de inseto. Porque o que acontece? Aconteceu em plantas diferentes, né, com certa distância entre elas, e aconteceram em dias subsequentes, né, um dia depois do outro. O que dá a entender que o animal foi, se alimentou de uma determinada planta, voou, se alimentou em outra, voou e se alimentou em outra, e saiu espalhando esse problema. E tem ponto de entrada dessa vez, né? Você vê, é claro, onde foi que começou a doença e como ela está se espalhando. E como aconteceu em dias diferentes, dá para mostrar para vocês como é que foi a evolução. Então eu vou começar por essa planta aqui, que vocês possam ver. A primeira folha, né? Como se o animal tivesse alimentado dessa folha. Então a folha começou a escurecer, secar e foi em direção ao caule. Né? Vocês podem ver que está em direção ao talo aqui da planta. Isso acontece mais ou menos 2 dias depois que a folha começa a secar. Com 3, 4 dias acontece isso aqui. Toda a parte, né? Aqui tá, nessa outra planta a mesma coisa. Secou, ela veio até aqui. Então a podridão ela se espalha em toda a volta do galho. E toda essa parte de cima da planta está secando, tá vendo? Ela não está amarelando, ela está desidratada, como se ela estivesse desidratada. Né? O fluxo de seiva aparentemente não está suficiente e ela está secando completamente, está murchando. Depois de mais ou menos uma semana, acontece isso aqui. Outra planta, toda essa parte do meio secou e morreu. E a planta está completamente morta daqui para cima. Todas essas plantas elas estavam próximas uma das outras, mas não ao lado, né? Tinha uma certa distância
entre elas, o que realmente dá a entender que o inseto foi de uma planta para outra. Tudo aconteceu mais ou menos, tudo aconteceu nessa semana, né, nos últimos 8 dias. Então o que é que eu vou fazer? Pode ser um fungo, né? O inseto foi lá e injetou um fungo na hora de se alimentar. Pode ser uma doença viral. É uma coisa interessante, tudo é especulação, né? Eu não cortei planta, não fiz nada ainda e também não dá para saber com certeza que eu não tenho tanto conhecimento nessa área para ter certeza sobre isso. Então o que acontece? É uma coisa interessante porque o fungo ele não desce, né? Ele não vai para baixo da planta. Uma vez que ele entra, o fungo não, né? A doença, uma vez que ela entra pela folha, ela se espalha para cima. Ela não está indo em direção ao caudex, o que é bom, né? Quer dizer que provavelmente se eu cortar, eu vou conseguir parar essa doença. Eu digo isso porque nesse caso aqui o caule já está seco, completamente seco e não desceu, pelo menos até agora para cá. Ele realmente pegou o fluxo subindo. Talvez ele esteja em alguma parte da planta que a seiva corre para cima, então possa ser que seja isso, mas eu não vou arriscar, eu vou cortar para a gente saber aqui. Eu já limpei a faca. Eu vou começar pela que está doente há menos tempo, né, que essa aqui, e vou cortar. Lembrando, eu esterilizei. Quando você corta uma planta que está doente, pode ser um fungo de raiz, pode ser o que for, você tem que tomar cuidado para esterilizar, cortar e esterilizar de novo. Não é porque essa planta aqui está doente e você vai cortar só essa planta que você não esteriliza, só esteriliza uma vez, você esteriliza a cada corte. Por quê? Se for alguma coisa que não se espalha com facilidade, na hora que você corta e você traz o patógeno, né? Traz o motivo da planta doente na lâmina e você depois corta numa parte que está boa, a possibilidade de você espalhar para outra parte da planta é muito grande. Então, tenha sempre esse cuidado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar um dedo, tá vendo? Ele está podre aqui, né? A mancha está aparecendo aqui. Eu vou cortar um dedo aqui para baixo, mais ou menos 1 centímetro. Vocês podem ver que está firme, não tem nada doente aqui, então aparentemente não se espalhou aqui para baixo. Aí tem essa vela aqui, eu estou usando a vela só para ficar com cara de filme de terror. Na planta que está machucada, aqui eu tenho detergente e vou limpar isso aqui. E agora eu vou chegar na ponta da vela e só vou esquentar levemente. Precisa fazer isso? Não. Você pode passar água sanitária, você pode passar outra coisa para esterilizar essa parte aqui, para garantir que nada passe para baixo, né? Passe para essa parte da planta. Eu estou usando aqui só para ilustrar, porque quando eu tive o outro problema, o melhor resultado que eu tive foi realmente cauterizando as partes doentes. Então, por conveniência, eu vou fazer isso novamente. Então, só para dizer para vocês, pode ser deficiência nutricional? Provavelmente não, porque começou numa folha muito específica, né? Aconteceu em uma folha. Dá para perceber que a folha foi atacada por alguma coisa. E a deficiência que causa podridão é a deficiência de boro. Quando você tem deficiência de boro, ela começa pelas partes apicais, né? Pelas extremidades da planta. Então, normalmente, a podridão por boro, por falta de boro, acontece no ápice, né? Na pontinha das folhas novas e vai apodrecendo para baixo. Quando acontece nas raízes é a mesma coisa, ela começa a apodrecer na ponta da raiz, né, no ápice da raiz, e depois vem se espalhando até chegar no centro. Por isso eu sei que no caso não é a deficiência de boro, que é a deficiência que causa uma espécie de podridão. Então eu vou cortar a mesma coisa aqui, mais ou menos 1 centímetro abaixo.
E por último eu vou fazer nessa aqui, que é um pouco maior. Outra coisa que garante que não é problema no solo, né? Porque aqui eu tenho 4 plantas no mesmo vaso, né? Que no futuro eu vou fazer uma fusão de tronco com essas 4 plantas aqui. E apenas essa planta teve essa doença, o que reforça a possibilidade de ter sido um inseto. O outro galho não parece estar com problema, esse caso aqui ele está secando, mas são vários galhos, então não tem problema nenhum, provavelmente é só falta de água, só questão do crescimento mesmo. Então é isso, tá? Eu só queria mostrar para vocês esse caso dessa planta com esse problema. Semana que vem não, daqui uns 10 ou 15 dias elas já devem estar rebrotando e eu falo para vocês, eu mostro elas aqui para vocês. Se tiver alguma mudança, né, se começar uma podridão acontecer, começar a aparecer mais alguma planta também, eu mostro para vocês. Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!